E hoje a gente tem muito essa preocupação estética, né? Tem muitas câmeras, né? Todo mundo quer aparecer. Já tive paciente que chegou para um botox e tinha um câncer de pele, porque antes o Roacuta era um mito, então um grande mito da dermatologia. Ah, porque pode causar depressão, até suicídio tem na bula, que hoje eles vão tirar dessa bula, porque o que mais causa depressão é a autoimagem do Sim. adolescente. Em relação aos desodorantes, tá tendo essa polêmica que fazem mal, que não fazem mal. Hoje discute-se muito a questão do alumínio, da presença do alumínio no nosso organismo. Esse alumínio ser absorvido, causar problemas como demência, inflamação. E aí entra o desodorante que contém alumínio. Eu queria fazer só um parênteses que eu ouvi falar que usar o filtro solar pode diminuir a vitamina D, essas coisas. Isso, como que funciona isso na prática? Existe isso mesmo ou não? Existe não só o filtro, mas a gente hoje se expõe menos no dia a dia. E realmente o filtro solar ele vai diminuir a absorção da vitamina D. Até hoje, o pessoal costuma usar leite de rosa, leite de colônia no rosto, como demaquilante, para desobstruir poros, para secar espinha. A pessoa fala, não, eu quero gastar com skincare, eu quero investir em mim. O que a gente poderia falar em relação a produtos de, sei lá, 500, 600 reais e outros de 80 reais? Como que é essa relação custo e benefício no skincare? E o que separa ali um creme de 80, por exemplo, uma tretinoína, para um retinal de 500 de um laboratório francês? Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Pode Ver. Hoje nós estamos aqui com a doutora Mariângela Rezende, a dermatologista, e nós vamos conversar sobre vários assuntos relevantes, entre eles sobre a pele, rejuvenescimento, os tratamentos mais modernos, e hoje a gente está com essa trend de peptídeos. O que são os peptídeos, se eles são seguros, como que nós vamos usá-los? Então, bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, agradeço o convite, né? Antes de tudo, conta um pouquinho de você, né? Você estava me contando que você é de Ribeirão mesmo, né? Fez faculdade de Botucatu Isso, e voltou para cá. Conta isso, um pouquinho mais de você, as coisas que você faz no seu consultório, e aí depois a gente dá seguimento. combinado. Eu sou de Ribeirão Preto, eu fiz faculdade de medicina em Botucatu, na Unesp, então fiquei lá por 9 anos e depois retornei para Ribeirão Preto, onde eu estabeleci meu consultório e já estou aqui meu consultório há uns 15 anos mais ou menos, né? Meu consultório, eu atendo todas as queixas dermatológicas, então atendo doenças, patologias, câncer de pele, faço pequenas cirurgias, hoje eu faço muita cirurgia laser, e trabalho muito com tecnologia e procedimentos. Então, hoje tenho a maior parte do meu público acaba indo para estética, mas o meu olhar para dermatologia é como um todo, né? Eu falo que é integrativo porque eu vejo Sim. desde a queda de cabelo, unha, câncer de pele, tudo. Porque acho que não adianta eu ver um pedacinho só, vou fazer um botox. Não, na minha clínica eu não tenho, vou fazer um botox. Você vai passar por uma consulta, uma avaliação e a gente vai fazer um tratamento. Sim. Seja o botox, já tive paciente que chegou para um botox e tinha um câncer de pele. Então, a prioridade dela foi tratar o câncer e depois voltou para o tratamento estético. Então, acho que é muito importante o paciente como um todo, não só a estética. A estética para o nosso bem-estar, né, para a nossa qualidade de vida, mas a saúde também. Sim, e a pele reflete o interior da pessoa, né? Às vezes tem alguma doença, alguma coisa sistêmica que a gente também consegue pegar ali no exame de pele, dermatológico, né? E hoje, a gente tem muito essa preocupação estética, né? Tem muitas câmeras, né? Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer tirar foto e tal. Então a gente vê que tem uma preocupação com o envelhecimento, né? Como que você vê os tratamentos relacionados ao envelhecimento? Esses tratamentos funcionam bem? Por exemplo, se vende muito na internet coisas mágicas, né? Cremes, alguma coisa que dá para fazer. Mas eu vejo que o tratamento mais focado na medicina é melhor. Como que é a sua visão em relação a isso? Sim, realmente não existem cremes milagrosos. Hoje a gente tem cosméticos, sim, de alta performance, então cosméticos que atuam na produção de colágeno, na reposição de ácido hialurônico, o filtro solar em si, que agora recentemente também está uma polêmica por ativos que poderiam causar o câncer, mas isso não é comprovado. Esses ativos eles não são utilizados em doses altas. Hoje os filtros eles têm uma menor absorção sistêmica, então
tem que ter em mente que é seguro usar o filtro solar. Então, primeira etapa para a prevenção do envelhecimento acelerado da pele é o filtro solar. Ah, que interessante. Sim, estamos assim sempre com luzes, com o sol, poluição, tudo, né, ao nosso redor, que vai danificar a nossa pele, o nosso DNA, e o filtro solar é a primeira barreira para isso. Tirando o filtro solar, higiene adequada, então não adianta também não lavar o rosto direito, não usar um produto apropriado para o tipo de pele, porque vai acumular sujeira, poluição, oleosidade. Então você vai ter também os efeitos da sujeira mesmo, da sua Sim. oleosidade na pele. Terceiro, os produtos. Produtos de alta performance que vão estimular colágeno. A gente sabe muito bem, o mais antigo é o retinol, o ácido retinóico. Então, são produtos que realmente funcionam, mas eles não vão, por exemplo, sustentar o rosto, né? Não vão tirar a linha de expressão. Então, é aí que entram os procedimentos, Ah, né? entendi. Então eles trabalham suavizando as marcas do tempo, né? Desde que a pessoa use filtro, né? Faça todo, é como se fosse um processo, né? E É, aí vai de um processo de manutenção e você, quando precisar, você entra nos tratamentos. Só queria sim. fazer só um parênteses que eu ouvi falar que usar o filtro solar pode diminuir a vitamina D, essas coisas. Isso, como que funciona isso na prática? Existe isso mesmo ou não? Existe não só o filtro, mas a gente hoje se expõe menos no dia a dia, né? E realmente o filtro solar ele vai diminuir a absorção da vitamina D. O que que a gente orienta? Se a pessoa quer fazer a exposição solar para a produção de vitamina D, fazer uma exposição de mais ou menos 18 minutos. O problema é que tem que ser no pior horário, Ah, tá. das 10 às 15, porque é quando tem a concentração de UVA e UVB. Antes das 10, a gente só tem a predominância de UVA. E o UVA ele não vai ajudar na produção de vitamina D. Ele só vai acelerar o envelhecimento. Então, aquela ideia de que vou tomar um solzinho da manhã para vitamina D. Você pode tomar para o teu bem-estar, né, mental. Tem gente que depende do sol, Sim, gosta muito do sol, mas não vai estar produzindo vitamina D. Então, o que que a gente recomenda? Se você quer tomar, exponha, por exemplo, hoje eu vou expor o braço, amanhã o abdômen, depois de amanhã a perna, para que não tenha um dano cumulativo, entendi. porque o problema do sol é acumular sempre no mesmo local e levar ao câncer de pele, além do Entendi. envelhecimento. Mas na prática, como a gente hoje vive muito mais em ambiente fechado, é a suplementação de vitamina Sim. D oral. Não Vale a tem pena, jeito. então, usar o filtro solar e, se for necessário, suplementa. Exatamente. É importantíssimo manter um nível bom de vitamina D. A gente sabe que a vitamina D tem ação anti-inflamatória, ela ajuda em doenças como psoríase, dermatite, vem do lado da pele. Então, é importantíssimo. Então, não é para ficar com a vitamina D baixa, né? E hoje a gente tem injetável, né? Eu tinha problema de vitamina D, e a gente tomava o óleo, tomava isso, tomava aquilo. Eu tomei uma injeção, ficou praticamente 6 meses ali com a vitamina nos 60, 70. Então, Sim, perfeito. que pelo cada um, né? Eu não conseguia suplementar, né? É. Então, tomei uma injeção lá da Nuridinha, mas valeu a pena, né? É, e tem questão de absorção. Tem Sim, paciente que absorve menos oral, aí realmente tem que ir para o injetável. Tem paciente que prefere o injetável, então, particularidade, mas sim. importante é suplementar Manter mesmo. bem, né? E então seria, você estava falando, primeiro o filtro solar, né? E boa higiene, daí tem esses retinol, né? Você falou? É, os cosméticos Os hoje tem cosméticos. muita coisa, né? Uhum. Tem cosmético que até age no DNA celular. Nossa, que coisa. Sim, e também puxando o gancho dos peptídeos, os peptídeos eles estão em cosméticos há muitos anos. Então, argireline, matrixil, peptídeo de cobre. Então, embora esteja um boom agora, eles já existem há muito tempo em cosméticos. E eles ajudam, sim, na produção de colágeno, na manutenção da qualidade da pele. Quando a gente fala para o pessoal entender que às vezes ouve a palavra peptídeo e não entende muito bem, né? Seria uma proteína. Só. Isso, a gente tem, né, no nosso corpo todo o DNA, né, e ele começa com os aminoácidos. Peptídeos são pequenas uniões dos aminoácidos, depois formar a proteína, depois o DNA. Então, o peptídeo é um fragmento ali, né, de junção de aminoácidos que vão ajudar aí Em nesse, todo esse nesse processo, né? processo e nessa manutenção do nosso DNA íntegro. Porque o envelhecimento, as manchas, até o câncer de pele, ele ocorre por um dano lá no DNA. Então, o peptídeo ele vai ajudar a toda essa manutenção aí do nosso DNA, da nossa saúde.
E a gente estava conversando que hoje, né, você estava falando que na sua página do Instagram, né, qual é a página? A gente vai É, deixar lá, mas não pode falar. doutora Mariângela Rezende, Rezende com S, viu? E então o pessoal pergunta, qual é a pergunta mais frequente, assim, que você acha que o pessoal está indo por um caminho errado, ou então está se iludindo? O que que a gente poderia, do ponto de vista médico, orientar as pessoas em relação aos peptídeos? Como eu trato muito também queda de cabelo, né, e o rejuvenescimento, hoje vem muitos pacientes questionando do uso dos peptídeos injetáveis, né? Então, se a gente for ver, peptídeo, como eu falei, já existe em cosméticos e já existe em tratamentos da medicina bem antigos. Por exemplo, a insulina usada para o diabetes, ela é um peptídeo. E o Monjaro, né, atualmente, nossa, maravilhoso, também é um peptídeo. Então, o Monjaro ele se tornou muito popular e as pessoas começaram a pesquisar outros peptídeos, né, semelhante a ele. E acharam canetinhas, peptídeos injetáveis, peptídeo de cobre, peptídeo derivado de células gástricas, que melhoraria a performance em academia. E as pessoas têm perguntado desses usos. Ah, eu posso aplicar injetável? Meu amigo trouxe do Paraguai, eu posso usar? Esse uso não é autorizado, não é legalizado, não é seguro, né? Então, é diferente você passar um produto tópico, que a gente sabe que a absorção é pequena, de você injetar um produto que pode estar até contaminado, porque pode ser derivado, o peptídeo pode ser derivado de bactérias, de células humanas. Então, qual que é o nível de pureza de uma canetinha que vem de outro país? Qual é o armazenamento disso? Sim, Então, sim. assim, existem muitos riscos, né? Pode ser que daqui a 5, 10 anos, né, com estudos, como foi feito com o Monjaro, fale, ó, legal, o peptídeo é seguro, pode ser usado, realmente melhora rejuvenescimento, performance. E a gente daqui a 5, 10 anos esteja tendo outra conversa aqui. Sim, sim. Mas hoje, infelizmente, a gente não tem segurança nos peptídeos injetáveis. E qual que é o risco, né? Um risco, por exemplo, vou falar da minha área, que é muito famoso, o GHKCU, que é um peptídeo do cobre. Então, ele é ótimo para crescimento capilar, para queda de cabelo. A gente usa em consultório para drug delivery. Então, a gente faz métodos, microagulhamento, laser. Mas é um microagulhamento, é uma coisa tópica, né? Quer dizer, Isso. você vai colocar no local, não é para Microfluidos. o corpo inteiro. Você estava até comentando que muitas vezes a pessoa está usando no corpo todo, né? Exatamente. Aí a pessoa aplica injetável. O que que ele faz, esse peptídeo? Ele aumenta a formação de novos vasos. Então, para o couro cabeludo, ótimo. Fiz lá os canaizinhos, apliquei, vai crescer mais vasinho sanguíneo, vai ajudar no crescimento capilar. Agora, você aplicando no seu corpo, se você tem e não sabe uma célula cancerígena, uma doença metabólica, você vai aumentar a circulação para aquele problema. Então, assim, não há segurança nisso. Existem peptídeos orais, né? Já não é nem a minha especialidade, não sou eu que prescrevo. E alguns médicos prescrevem com boa melhora. Mas o que que é feito? Um check-up, é feito exames, é feito sua condição metabólica, então é feito um acompanhamento, o tratamento é feito por pulsos. Então, assim, se quer usar peptídeo, tem que ver a melhor via de administração, seja tópica, seja oral, e com acompanhamento médico. A gente teve um episódio com o Dr. Israel que falava do Monjaro, né? Eu vejo que o Monjaro quebrou essa barreira de a pessoa se aplicar, Isso né? mesmo. Porque antes tinha, só vai, eu vou tomar injeção, assim, se aplicar insulina é coisa de doente. E aí o Monjaro agora, o pessoal rompeu a barreira do eu consigo me aplicar e estão tentando se aplicar tudo. Então não seja cobaia, né? Tome cuidado com isso, né? É muito arriscado, porque não é porque um teve sucesso que vai dar certo para você, essas coisas meio vamos dizer assim, não é chega a ser ilegal, mas é uma coisa, né, que não tem embasamento, Isso, uma não tem coisa da moda, segurança. exatamente. O problema é realmente a segurança, né, desse produto, dessa aplicação. Então tá sempre atento e não dá para pular etapas. Mesmo o Monjaro, né, o ideal é passar por uma avaliação física, fazer os exames, né? Tem gente que tem problema de pancreatite usando Monjaro, né, problema de pedra na vesícula, então tem que ter o acompanhamento, o que você for colocado no seu corpo. E depois, mesmo que seja mais barato do Paraguai, cara, é o remédio do Paraguai, assim, né, É, assim, trazido dentro da onde esses dias apareceu o pessoal trazendo dentro dos tênis, entendeu? então, E aí você está se aplicando. Então, tomar cuidado com isso e fazer o básico bem feito, né? sim.
né, passa no médico, faz o filtro solar, é o básico bem feito. O pessoal quer inventar, né, quer ir na moda e É, quer economizar e como você falou, o Monjaro, né, é um tratamento que quando você tem um suporte, uma suplementação de proteínas, é uma dieta adequada, e aí até os tratamentos estéticos. Eu tenho muitos pacientes no consultório, fazendo tratamento para flacidez, porque não quer tomar o Monjaro e ficar com o rosto caído, com aquele rosto muito emagrecido, nossa, a pessoa olha e fala, nossa, tomou Monjaro? Não, e a gente vê o quê? Que os pacientes, eu tenho paciente que perdeu 20 quilos já, paciente realmente com obesidade, né, grave, perdeu 20 quilos e você olha, o rosto tá bonitinho, tá no lugar. E tem um paciente que perdeu 5 e chega lá super emagrecido, envelhecido. Então, assim, tudo que você faz com acompanhamento, né, lógico, você tem que ter um investimento nisso, mas o resultado é muito melhor, muito mais satisfatório. e o investimento é para a pessoa mesmo, né? Não Exatamente. adianta querer, tem que tratar a pessoa, que nem você falou, de uma maneira integral, né? Tratar o corpo de uma maneira, não adianta você querer tapar um buraco e, né, deixar um outro problema, né? Sim. O que que as pessoas poderiam fazer em casa para elas já terem os benefícios assim, sem também pensando nessa questão do investimento, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eh, em vez de investir no peptídeo lá, sei lá, R$ 1.000 e uma coisa que a gente não sabe o que vai acontecer, o que ela poderia fazer além da consulta médica, né? Hábitos que ela poderia ter para melhorar a Sim, pele, além do tá. filtro e do higiene, Uhum, outras coisas assim. Tem alguma coisa comprovada que na alimentação faz, né, transparece na pele? O que que você poderia falar em relação a isso? tá. É bem muito bom esse assunto, Mário, porque às vezes o paciente também pensa, né? Ah, eu vou lá, vou fazer um laser e vou ficar com o rosto colado. Não depende só do aparelho, não depende só da aplicação, depende dos hábitos diários, né? Então, ingestão de bastante água, isso é muito importante. A sua célula hidratada, a sua pele hidratada, ela responde melhor aos tratamentos. É visível, quando você vê um paciente que ficou sem tomar água, não dormiu direito, tira uma foto uma noite dessas, que você não passou bem, que você não se alimentou direito, não tomou água direito, e tira uma foto quando você fizer tudo certinho. Só nesse sentido você já tem uma aparência melhor, você já tem um aspecto mais rejuvenescido, pela hidratação das células, pela questão do sono. Então, muito importante, hidratação, sono adequado, porque o sono é aquele momento que vai tendo a renovação. Então, o uso dos cosméticos, por que que a gente preconiza? Ah, por que que eu tenho que usar um de dia e um de noite? Porque o da noite ele vai ter uma ação ou de renovação ou uma ação anti-inflamatória, vai ajudar, vai casar ali com o teu sono também. Então, por isso que a gente faz esse skincare, né, do dia e da noite. Alimentação, então, hoje a gente sabe muito da alimentação hiperproteica, né? Hoje, muito a questão de musculação, hipertrofia. Então, a gente sabe que fornecer mais proteínas, como a gente falou, o peptídeo é o quê? É um pedacinho ali, uma proteínazinha pequenininha, uma junção de aminoácidos. Então, se você come bem proteínas, você vai ter peptídeos na sua Sim. dieta. Eh, Legumes, verduras, ainda, lógico, tem o seu papel. A gente não pode ter uma dieta só carnívora. Então, verduras verdes, brócolis, tudo isso também é rico em vitaminas, que também vão fazer parte aí da sua composição, do seu DNA, vai te ajudar no rejuvenescimento. O skincare, às vezes a pessoa fala assim: ah, mas eu não tenho tempo. Tudo bem, é lavar um rosto de manhã, é passar um protetor e um produto à noite, 3 produtos, né? Não escova o dente, não lava o Sim, cabelo. sim. Então, assim, é colocar na rotina. O que que eu falo? 21 dias fazendo, no 22º você já não consegue sair de casa sem fazer aquela rotina. Já pega o Então, hábito. tem paciente que adora um skincare cheio de produtos, tem paciente que a gente faz o skincare ali de um produtinho, né, personalizado que dê certo, funcione, né? Então, muito importante. Sim, falando do skincare, eu queria fazer um parêntese para as jovens e adolescentes, que eu tô com a pré-adolescente que está de 12 para 13 anos em casa e ela adora o skincare. Então, falar um pouquinho para o público, né, para os pais, se isso é seguro, porque elas veem na internet e querem fazer em casa. Até minha filha apareceu com É. uma máscara lá de levantar a papada. Eu falei, você não precisa disso, meu amor, você tá jovem. Então, falar um pouco disso, questão de segurança, questão de hábito, se você, porque é um hábito que a pessoa vai pegar desde pequena e vai levar para a vida isso. Se isso é bom, se isso é positivo, como que você vê essa questão principalmente as adolescentes, né, pegando esse hábito do skincare?
Primeiro a gente tem que pensar que quem está no Instagram, quem está mostrando tudo isso, muitas vezes é patrocinado, né? Então, muitas vezes a pessoa divulga um produto que não é nem para o tipo de pele dela, mas porque ganhou patrocínio. E ok, né? Desde a nossa época, quando a gente assistia TV, normalmente tinha os Sim, comerciais. Então, a gente tem que educar os nossos filhos, os adolescentes, para entender que aquilo ali muitas vezes não é real, que começa daí, sim, né? ter senso crítico, né? Senso crítico. Segundo, né, hoje a moda muito é skincare coreano. Os produtos coreanos são bons, são maravilhosos, mas a gente tem diversos tipos. E pensar que a pele da coreana não é a nossa pele. Então, a gente tem que ter direcionado o produto para o tipo de pele adequado. Então, uma pele de uma adolescente, ela pode ser uma pele normalmente mais oleosa, ou tem paciente que tem a pele sensível, ou tem adolescente que tem dermatite. Então, o ideal é um skincare adequado, personalizado e sempre menos é mais. Ah, eu vou poder usar uma máscara porque gosta de pôr a máscara lá? Pode, dependendo da máscara. Vamos colocar uma vez por semana? Ah, máscara de argila secativa. Depende, tem muita acne, não tem? Vamos colocar 2 vezes na semana, uma vez na semana. Então, a gente tem que adaptar, personalizar o skincare para esses adolescentes. E educar, que é o principal, que nem sempre aquele produto lá serve para todo mundo. O exemplo eu sempre uso, né, daqueles adesivos para espinha, né? Eles adoram hoje, estrelinha, coração. Os adesivos são todos iguais? Não são. Então, se a gente for ler atrás, tem adesivo que tem cola, tem isso, tem aquilo, tem perfume, tem um monte de coisa. Qual que é o problema? Uma dermatite, uma alergia. Na hora que tem gente que tem alergia a micropor, Sim, como é sim. que você vai ficar colando? Então, tem que ver a composição. Pega, às vezes, um adesivinho lá da farmácia, bonitinho no cantinho, tá lá. Curativo hidrocoloide. Perfeito. Hidrocoloide, ele só puxa secreção e cicatrização. Você pega um outro adesivo, ácido salicílico. Então, assim, tem que ver a composição. Então, nem sempre o produto que parece igual, ele é igual, né? E aí tem que ver a composição e indicação para cada tipo de pele. Ah, que interessante. É que nem pomada. O pessoal, às vezes a colírio também, né? A É, colírio é tudo igual, né? Não é. Cada colírio é um colírio, mesma coisa, né? Mas eu não mesma sabia coisa. disso. Mas é bom a gente ter essa noção, né? Que às vezes, por exemplo, apareceu na internet é verdade, o pessoal fala, né? E aí fica essa coisa, às vezes o jovem, né, desorientado vai fazendo e acaba ficando pior do que estava, né? Sim, Mas eu acho bem interessante mesmo. Eu vou, a Marina, minha filha, já passou em consulta, já já, minha foi orientada. paciente. Mas ela tinha esse ímpeto no começo, agora ela já está melhor, né? É. Está fazendo certinho. Mas eu vejo que é um perigo mesmo, né? A influência dos influenciadores é muito potente, né? É. E assim, quando até nós, né, adultos, às vezes a gente olha, tem uma tendência a acreditar. Você vê a pessoa falando com uma verdade, Sim, aí você para e fala assim, não, peraí, né? Não é bem isso, deixa eu pesquisar. Imagina um adolescente, né? E hoje até a IA veio para sim, confundir a gente confundi mais ainda. mais ainda. Eu lembrei de uma história de uma paciente que ela veio, ela tinha 5 graus de miopia. 5 graus de miopia é uma lente grossa. E a lente da miopia ela é fina no centro e grossa na borda. Quanto maior a lente, mais grossa. E ela trouxe, não sei, acho que é dos Estados Unidos, uma armação redonda enorme. E ela me mostrou, eu falei, olha, não vai funcionar, você vai ficar parecendo um fundo de garrafa. Ah, mas na novela usa. Então, na novela é óculos não é de mentira, né? É óculos cenográfico, né? Ah, mas não Sim, sei quem usa. Então, mas infelizmente você não vai conseguir. Ela fez o óculos e trouxe e ficou muito feia. Ela ficou brigando comigo. Eu falei, então, aí existem algumas possibilidades de lente um pouco mais fina, mas a armação grande para míope não funciona. É assim, né? Tem que ser é, personalizada, né? tem que ser personalizado. E às vezes, infelizmente, o paciente tem que Ele- fazer para ver que a gente está Sim, certo, sim, né? né? Sim. Mas é isso mesmo. Mas eu acho que o principal é entender que é muito mais complexo do que parece, Sim. né? Porque cada pessoa é diferente. Esse lance dos cosméticos coreanos, eu tinha ouvido falar, mas eu não sabia com essa clareza, né? Gente, vamos pensar, né? O povo coreano, eles vivem do outro lado do planeta, né? É outra Sim, raça, é outra cultura, é outra. é, Não dá para a gente pegar e tentar adaptar, né? A gente aqui é muito diferente, aqui é uma mistura, né? Tem raças de todos os lugares e querer usar os mesmos cosméticos, né? Eventualmente pode funcionar um pouco, né? Mas não é igual, né? não, e como eu falo, né, também pegar o rótulo e traduzir. Sim,
Isso é muito importante, porque, como eu falei, cada pele é de um tipo, como você falou, a gente é muito miscigenado. Então, a gente tem pele italiana com alemão, com africano, com. Então, assim, cada pele é de uma forma, responde de uma forma. Então, assim, você tem que ver o que está naquele produto, né? Hoje, nossa, acho ótimo, muitos produtos bons coreanos, mas a gente tem que ver o que tem ali e ver se tem indicação para o seu tipo de pele. Tem um produtinho, né, foi muito hypado e agora já também está tranquilo, que é da Medicube, que faz um microagulhamento. Ele tem microagulhinhas. Eu comprei, eu falei, eu vou testar esse produto. Na época eu importei, hoje já tem aqui. E assim, realmente você passa, você sente as agulhinhas. Qual que é a ideia dele? Essas agulhinhas fazerem microperfurações e o produto entrar. E o produto ele tem exossomos, que exossomos também é um sinalizador ali, semelhante ao peptídeo, mas não vamos falar de muita coisa Sim, complexa. E só que aquele produto não dá para todo tipo de pele. Eu tenho uma pele que é um pouco sensibilizada, porque já tomei Roacutan, e na minha pele ele já ficou um vermelhinho, já deu uma leve ardência. Então, não tem que ler, tem que saber ver se é indicação para o seu tipo de pele. É um produto bom, interessante? Sim, mas com a indicação correta. e para saber precisa passar em consulta, né? Sim, passar em consulta para avaliar teu tipo de pele. Ah, eu já sei, minha pele é oleosa, já passei em consulta, vou testar esse produto. Ok, e faz um teste antes, né? Ao invés de passar no rosto todo, testa, começa noite sim, noite não, vê como sua pele reage e aí dando certo pode usar. Então, voltando a uma parte mais prática, assim, qual que seria um mito que tem dentro da dermatologia, que tem na cabeça das pessoas, uma coisa muito enraizada e que realmente não funciona, que não é legal, ou que realmente funciona? O que que a gente poderia falar, aprofundar nesse assunto? Então, Mário, até hoje, ó, desde a minha época e até hoje, o pessoal costuma usar leite de rosa, leite de colônia no rosto, como demaquilante, para desobstruir poros, para secar espinha. E não dá para usar esse tipo de produto no rosto. Ele não foi feito para isso. Qual é o problema? Ele tem muito álcool, ele vai ressecar. Então, mas minha pele é oleosa. Não importa, ele vai tirar demais e vai dar rebote. Então, assim, ele não é um produto adequado para isso. E até hoje as pessoas querem usar. Antigamente, o pessoal misturava até um AS junto para fazer tipo de um peeling. E descamava, realmente virava um peeling. Mas volto a falar, tua pele às vezes é sensível, isso vai causar problemas, pode causar queimadura. E como tônico demaquilante, não recomendo também. Hoje a gente tem tanto produto bom, né? Como a gente comentou aqui, Sim, sim. coreano, produto nacional, tem linhas nacionais com preços super bons, assim, né? A gente vê, não vou citar os nomes, mas a gente tem produtos bons com preços acessíveis. Então, nada de usar leite de rosa, leite de colônia para passar na pele, tá? Esses produtos são desodorantes, né? O leite rosa. E aí, Exatamente. já puxando em relação aos desodorantes, né? Tá tendo essa polêmica de fazem mal, que não fazem mal. O que que é a parte dermatológica? A dermatologia fala sobre o uso de desodorantes ou antitranspirantes? Como que tá essa. O que a gente pode levar para a vida em relação a isso? Então, hoje discute-se muito a questão do alumínio, né, da presença do alumínio no nosso organismo, né? Então, panela de alumínio, alimentação, os potes, né, os recipientes de alumínio, papel alumínio que você põe para assar carne, esse alumínio ser absorvido, causar problemas como demência, inflamação. E aí entra o desodorante que contém alumínio. Então, o antitranspirante, né, atualmente mais eficaz é o alumínio. Então, quem é responsável ali por inibir a produção de suor é o alumínio. Então, a maioria dos desodorantes tem alumínio. O que que tem de estudo científico em relação a esse alumínio, né? Que ele faz mal, ele nada. A gente não tem absorção dele em níveis que vá fazer mal. Aí teve um caso que foi encontrado alumínio no gânglio e a pessoa tinha um câncer de mama. Tem relação com câncer de mama? Não tem evidência científica nenhuma que ele tenha relação com câncer de mama. Então, dos estudos até hoje, não tem nada comprovando que o alumínio cause câncer ou que o desodorante que a gente usa vai ter um nível alto que vá te intoxicar e vai levar essas complicações. Ah, mas eu não quero usar, não quero correr esse risco.
perfeito. Hoje tem diversas opções também sem alumínio. Tem um desodorante em pedra, que é a pedra alunita, que você passa, essa pedra libera microcristais que vão diminuir a transpiração, vão diminuir o odor. Aí entra um mito que é verdade, né? Não é bem um mito, Aham. que é o leite de magnésia. Leite de magnésia é usado para outras coisas, mas nas axilas ele neutraliza o pH e ele diminui o odor. Ah, que Não vai interessante. diminuir a transpiração. Então, o paciente que às vezes tem aquela pizza, né? Porque a pizza não quer dizer que tem odor. Às vezes a pessoa transpira muito, não tem odor. Se tem a pessoa que transpira um pinguinho e tem odor. O odor ele tem a ver com bactérias que moram ali naquela região, a flora bacteriana da pessoa. Então, o leite de magnésia, ele vai neutralizar o odor, não vai diminuir a transpiração. Então, transpiração acaba indo muito para o uso do alumínio. E tem diversos outros desodorantes veganos, sem alumínio. Então, a pessoa pode testar e ver qual que se adapta melhor. Ah, nenhum está dando certo, não quero usar, tô com aquela pizza. Qual que é a opção? Uma opção muito comum que eu faço com consultório é a aplicação da toxina botulínica, Do Botox local. botox local. Ele é seguro, a gente passa anestésico, não é dolorido, às vezes a pessoa fala, ai meu Deus, eu vou morrer. Não, dá para fazer. E ele tem uma durabilidade muito boa. No geral, os pacientes fazem uma vez por ano Nossa, ou a cada 8 meses. Não que você vai ficar um ano sem transpirar, mas ele vai voltando muito de pouquinho. Então, volta a incomodar normalmente depois de um ano. Então, também é uma ótima opção, ou para complementar o uso dos desodorantes, ou para quem realmente não quer usar desodorante, a aplicação da toxina é excelente. E sem riscos, né? Às vezes tem também um mito que fala, ah, mas eu vou aplicar na axila, eu vou transpirar em outro lugar. Normalmente não acontece. Isso acontece quando a pessoa faz cirurgia, porque a cirurgia ela vai diminuir a transpiração de todo o membro, da axila, do braço, da palma da mão, e aí o cérebro entende que é uma área muito grande, aí ele compensa em outro local. Quando a gente trata localmente, seu cérebro nem percebe e vida normal. a cirurgia que você fala é a tratamento nos nervos, é isso? Isso, que é a simpatectomia, né? Uhum. Que a gente indica quando a pessoa tem aquela hiperidrose nas mãos, que vai escrever, molha o caderno, vai cumprimentar uma pessoa, é muito desagradável. E também quem tem muita hiperidrose axilar. E aí, às vezes, não deu certo o tratamento, não quer fazer o botox. Aí, é indicado essa cirurgia, quem realiza é o cirurgião torácico, né? Que é num gângliozinho ali do lado da coluna. Entendi. Então, parece que para tudo tem jeito, Tudo né? tem É. jeito. Então, resumindo, né, a princípio, não, a gente não vai conseguir, não tem absorção de alumínio pelos desodorantes, né? Muito pior as panelas, né, ou as marmitas, do que realmente você Exatamente. borrifar ali o É. desodorante uma vez por dia. Não tem evidência que absorveu um pouco, sim, pela pele, mas que aquele nível seja um nível Arriscado. arriscado. Nessas outras coisas de mitos, assim, alguma coisa que as pessoas sempre falam e que a gente pode orientar em relação a isso? Bom, eu acho que não é nem um mito, mas assim, uma orientação, né? De uso de pomada, como você citou. Então, o paciente tem uma dermatite, às vezes tem aquela dermatite crônica, ah, eu tenho uma pomada que eu uso. Normalmente é o quê? Corticoide, Uhum. né? Então, é muito fácil, compra sem receita, diferente dos antibióticos, e a pessoa, ah, eu tenho uma dermatitezinha, passa o corticoide, melhora. Dá ali 3, 4 dias, volta, passa novamente. Então, assim, chega muito paciente já com uso crônico, com efeito colateral a longo prazo, de uso de pomadas, principalmente face para dermatite. Então, a gente orienta não usar, né? Procurar um médico, procurar um dermatologista, porque a gente tem que fazer um tratamento de manutenção para não ficar usando essas pomadas, que elas vão ter efeitos colaterais a longo prazo. Tá? Então, acho que essa orientação é muito importante, que chega muito no consultório, o uso de pomada, né? Que na verdade é medicamento, é corticoide e pode ter efeito colateral aí mais sério a longo prazo. E tem um paralelo muito interessante na oftalmo, que é exatamente o mesmo problema. E são os colírios com corticoide, Sim, né? O pessoal tem uma irritaçãozinha, não faz uma consulta, daí vai lá, pega, compra qualquer colírio também com corticoide, é exatamente o mesmo caso. E aí vai pingando e tem glaucoma, pode ficar cego por conta disso. Tem efeito rebote, tem um monte de coisa, né? Então, você vê que o problema não desapareceu na primeira tentativa de né? O ideal é nem se isso. automedicar, mas enfim, eventualmente não funcionou.
procura especialista. Exatamente. Mas assim, em relação às crianças, para quem tem filhos pequenos, dá umas dicas para a gente poder ter um desenvolvimento melhor da pele, não ter problemas ao longo da vida, assim, o que que a gente poderia, como pais, fazer e orientar as crianças em relação à dermatologia? É engraçado isso, Mário, que eu tenho um menininho, né, de 6 anos, e ele vai sair de casa, ele fala assim: "Mãe, passa protetor". Ele já sabe, ele gosta de passar o produto, ele se sente protegido, então é muito de como a gente educa mesmo, né. Então, dica, um sabonete adequado, então, para uma criança de 6 anos, não é o mesmo sabonete que eu vou usar na minha filha de 11, né, que já está ali na puberdade. Então, um sabonete mais suave para as crianças menores, de preferência até gel de banho, óleo de banho, que já hidrate essa pele. Creme hidratante e protetor solar. Então, basicamente isso para as crianças menores. Pré-adolescente, adolescente, aí já é ensinar a questão da limpeza, da higiene, porque eles vêm, da infância e começa a ficar a pele oleosa, o cabelo oleoso, muitas vezes não sabe lavar direito, não tem o hábito de lavar o rosto de manhã e na hora do banho. Então, educar e já mudar para um sabonetinho já para uma pele, né, de pré-adolescente, sabonete que controle um pouquinho a oleosidade. Hidratação ainda é necessário, né? Ah, mas vai hidratar, vai ficar mais oleoso. Não, a gente tem hidratante à base de água. Então, lavou, chegou à noite, hidrata. E aí, né, dependendo se tiver acne, o grau da acne, fazer os tratamentos aí para acne. Em relação também, é bom e importante falar de acne, que é natural quando a criança passa para a adolescência, já fica mais oleoso, e esse aparecimento da acne, ele tem a ver com a complexão física, com a genética, como que é essa? O que que a gente espera, né, quando a criança vai, que idade que começa a aparecer, que que a gente precisa se preocupar, como que é essa relação, essa questão da acne nos adolescentes? Hoje a gente tem visto o início da acne até a partir dos 8 anos, principalmente meninas, né, que o desenvolvimento é um pouco mais precoce. E a acne a gente tem vários graus, né, então a gente tem aquele grau 1, que é o cravinho no nariz, é uma pele mais oleosa, que é uma acne totalmente controlada com um skincare adequado, né. E aí tem grau 2, grau 3, grau 4, e aí conforme vai subindo esses graus, é necessário modificar o tratamento. E hoje muito, a gente tem falado muito sobre a segurança do Roacutan, porque antes o Roacutan era um mito, então um grande mito da dermatologia. Ah, porque pode causar depressão, até suicídio tem na bula, que hoje eles vão tirar dessa bula, porque o que mais causa depressão é a autoimagem do Sim, adolescente. sim. Então, assim, é muito importante quando o adolescente está com aquela autoimagem afetada pela acne, você buscar tratamento, buscar ajuda e fazer o tratamento adequado. Se o médico falar, ó, o Roacutan é seguro, é isso, a gente vai acompanhar, vai fazer exame de sangue, acredite, se tiver necessidade, é um ótimo tratamento. É a primeira opção? Não, como eu falei, tem o skincare. Hoje eu utilizo muito probióticos, porque o probiótico ele vai causar um equilíbrio ali na flora intestinal, na flora cutânea, vai ter uma ação anti-inflamatória, vai auxiliar muito no tratamento da acne. Então, diversas opções de tratamento. Alimentação, então a gente sabe, proteína do leite é o pior veneno para acne, excesso de carboidrato e açúcar. Ah, mas eu vou pôr dieta no meu filho? Não é dieta, é uma alimentação equilibrada, uma E que é orientação saudável, né? Tirar o saudável. açúcar e o excesso, né, de coisas que prejudicam a saúde não é uma dieta, na Não. verdade é um benefício que você está criando, né? Exatamente, é uma mudança de Sim, hábito sim. alimentar, é um benefício mesmo. Então, a acne ela começa da orientação, do skincare, alimentação e, dependendo do grau, aí os tratamentos, né, que eu citei dois, do probiótico e do Roacutan, mas a gente tem outros tratamentos também. Esse- E ficar atento à autoimagem. Não adianta ficar, não quero tratar, não quero dar remédio para o meu filho, e ele se olha no espelho, ele se sente mal, ele está na escola, ele sente que o amigo está olhando, está fazendo bullying. Então, muito importante ver o contexto, desse adolescente. Tem adolescente que não está nem aí. Acha lindo ter espinha, e aí a gente tem que também ver a questão de cicatrizes. Tá com espinha, tá formando cicatriz, o ideal também é tratar. Entende? Tá sempre atento ao adolescente, né? Sim. Sempre atento porque eles acham que são grandes, mas eles ainda, É, né? ainda Sim, dependem muito de nós, né? depende. E eu vejo que é interessante essa questão do probiótico, então é tratar a pessoa por dentro para ela expressar na pele, né? Isso Sim. é muito interessante, né?
em relação ao investimento, que às vezes a gente vê a pessoa falando, não, eu quero gastar com skincare, eu quero, né, investir em mim. O que a gente poderia falar em relação a produtos de, sei lá, 500, R$ 600 e outros de R$ 80? Como que é essa relação custo e benefício no skincare? Eu vou dar um exemplo de um ativo, né, que eu já citei, que eu gosto muito, que é o retinol, né? O retinol, ele tem o retinol, retinal, ácido retinóico, tretinoína, então são todos derivados da vitamina A, né? Sim. E tem gente que pega a ampolinha de vitamina A, mistura no hipoglose e passa na pele. Tá errado? Não tá errado, né? Misturar uma ampolinha de vitamina A. Vai fazer o mesmo efeito do creme de 80? Não. Vai fazer o mesmo efeito do creme de 500? Não. E o que que separa ali um creme de 80, né? Por exemplo, uma tretinoína, para um retinal de 500 de um laboratório francês? A mudança é cosmética, é biodisponibilidade. Então, por exemplo, o de 500, ele vai ter uma ação mais prolongada, ele vai ter uma absorção melhor, ele pode chegar a um resultado melhor. O de 80 vai ser ótimo, vai causar uma renovação, vai estimular colágeno, mas muitas vezes ele vai irritar um pouquinho, ele vai arder um pouquinho, você não vai conseguir usar todos os dias, ele vai ser um produto puro, só tem tretinoína. O de 500, ele vai ter vitamina E, vai ter peptídeos, então vai trazer outros benefícios. Então, tá errado de 80? De jeito nenhum. Tá errado de 500? De jeito nenhum. Então, aí a gente tem que personalizar para cada bolso, para cada paciente, né, para o que ele valoriza e adequar. Ah, o que vai irritar, não posso usar? Pode. Se você hidratar antes, se você usar dia sim, dia não, com a orientação correta, vai funcionar também. Entendi. Então, o importante é passar na consulta. Se você não quiser, não conseguir passar com a doutora, passe com o seu dermatologista do seu local, mas tenha que estar orientado, né? Sim, Porque a gente chega, às vezes, é como se fosse uma selva, né? A pessoa não é, consegue perceber e vai sendo influenciada por quem tem interesses comerciais. E nós, os médicos, pelo menos os éticos, aí, que somos a maioria, a gente vai orientar porque é o melhor para o paciente. Primeiro, entender o que que ele quer, né? Alinhar as expectativas. Eu vejo que a cirurgia de catarata tem muito disso, alinhar as expectativas, que a gente tem várias possibilidades, e na dermato também, né, e ver quanto o paciente quer gastar para ele ter um melhor custo-benefício, né, sair mais feliz, né, que é o importante. sim. Eu quero agradecer aqui a doutora Maria Ângela Rezende por ter disponibilizado o horário de ter vindo aqui conversar com a gente, orientar as pessoas. Então, muito obrigado. Depois a gente vai colocar aqui, né, um card com suas redes e seu contato para as pessoas poderem ter acesso a esse conhecimento, esse cuidado, tudo isso. Obrigada, eu que agradeço o convite. Foi uma manhã muito agradável, né? Acho que a gente falou de tudo aqui. E se alguém tiver alguma dúvida também, pode acessar lá minha rede, mandar, que eu vou respondendo. Então, estamos finalizando mais um podcast Pode Ver. Se esse conteúdo foi relevante para você, compartilhe com seus parentes, com seus amigos. É sempre bom a gente estar conhecendo, a gente ter mais informações sobre saúde, sobre bem-estar. E muito obrigado. Se inscrevam aqui no nosso canal, sigam-nos nas redes para mais conteúdo. Até a próxima. Tchau.